Birthright Citizenship. A Suprema Corte acabou de decidir uma das maiores disputas constitucionais dos Estados Unidos. Você provavelmente já ouviu falar no chamado Birthright Citizenship, ou cidadania por nascimento. Mas você sabe por que a Suprema Corte decidiu que Donald Trump não poderia acabar com esse direito por meio de uma ordem executiva? Hoje eu vou explicar isso de uma forma bem simples. A Constituição americana, na 14ª emenda, aprovada em 1868, logo após a Guerra Civil dos Estados Unidos, diz o seguinte: toda pessoa nascida nos Estados Unidos e sujeita à jurisdição dos Estados Unidos é cidadã americana. Parece simples, né? Mas existe uma expressão nessa frase que gerou toda essa discussão: sujeita à jurisdição dos Estados Unidos. O governo Trump defendia que filhos de pessoas que estão ilegalmente ou apenas temporariamente nos Estados Unidos não deveriam receber automaticamente a cidadania porque seus pais não possuem uma lealdade permanente aos Estados Unidos. Em outras palavras, segundo esse argumento, essas crianças não estariam plenamente sujeitas à jurisdição americana. Mas a Suprema Corte rejeitou esse entendimento. E aqui está o motivo. O ministro-chefe, da Suprema Corte atual, o John Roberts, explicou que quando essa emenda foi aprovada, em 1868, a expressão subject to the jurisdiction já possuía um significado jurídico muito conhecido. Naquela época, a regra vinha ali do direito comum, common law, e era baseada no chamado jus soli, o direito ao solo. Isso significava que quem nascesse dentro do território do país normalmente adquiria cidadania independente da nacionalidade dos pais. Existiam ali apenas algumas exceções históricas, como filhos de diplomatas estrangeiros ou pessoas nascidas em território ocupado por um exército inimigo. Para a Suprema Corte, a pergunta correta não é qual o status imigratório dos pais. A pergunta correta seria: essa pessoa está sujeita às leis americanas? Se ela pode ser presa? Se ela pode ser processada? Se ela precisa obedecer às leis americanas, às leis dos Estados Unidos? Então, ela está sob a jurisdição americana. E, consequentemente, seu filho nascido em território americano adquire cidadania ao nascer. A Corte também lembrou um precedente extremamente importante de 1898, chamado United States versus Wong Kim Ark, que já havia decidido exatamente nessa mesma direção. Naquele caso, uma criança nasceu em São Francisco, na Califórnia, filha de pais chineses que nem sequer podiam se naturalizar americanos naquela época. Mesmo assim, a Suprema Corte reconheceu que aquela criança era cidadã americana desde o nascimento. Por isso, a maioria dos ministros da Suprema Corte agora concluiu que o presidente não pode simplesmente alterar esse conceito por meio de uma ordem executiva. A divergência entre os ministros não foi política, ela foi histórica e constitucional. Os ministros que votaram contra a decisão não disseram que a Constituição permite qualquer restrição. Eles defenderam que a expressão sujeita à jurisdição sempre significou algo mais do que simplesmente obedecer às leis americanas. Segundo eles, seria necessário existir uma lealdade política completa aos Estados Unidos. Na visão dos ministros da minoria, dos 4 que votaram, uma pessoa que está ilegalmente ou apenas temporariamente no país continua mantendo sua principal lealdade ao seu país de origem. Por isso, seus filhos não deveriam receber automaticamente a cidadania americana. Já a maioria respondeu que esse entendimento nunca foi a regra histórica. E segundo o Chief Justice Roberts, desde o direito inglês, o Common Law, passando pela aprovação da 14ª emenda e chegando ao caso do Wong Kim Ark em 1898, a regra sempre foi praticamente a mesma. O fator determinante aí sempre foi o nascimento dentro de território americano e não o status imigratório dos pais. Outro ponto interessante é que a Corte observou algo muito simples. Se a Constituição realmente quisesse limitar a cidadania dos filhos de residentes permanentes ou cidadãos americanos, ela teria que ter dito isso expressamente no texto da Constituição. Mas ela nunca menciona pai, ela nunca menciona mãe, não tem expressões como residente permanente, presença legal ou status migratório. Nada disso aparece ali no texto constitucional da Constituição americana.
Por isso, segundo a maioria, criar essas limitações hoje significaria acrescentar palavras que simplesmente não existem na Constituição americana. Na prática, essa decisão significa que um presidente não pode modificar sozinho o conceito constitucional de cidadania. Se algum dia essa regra mudar, provavelmente será necessário convencer uma futura Suprema Corte a mudar seu entendimento ou aprovar uma emenda constitucional. Algo extremamente difícil de acontecer. Independente da posição política de cada pessoa, esse julgamento certamente será lembrado como uma das decisões constitucionais mais importantes sobre imigração das últimas décadas. E ele mostra como uma única expressão da Constituição, o subject to the jurisdiction, ou sujeito à jurisdição, pode gerar todo um debate jurídico que atravessa mais de 150 anos de história americana.